Que noite maravilhosa, que domingo extraordinário que o Senhor preparou para que nós estivéssemos na sua casa, adorando e bendizendo e glorificando o seu nome na beleza da sua santidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 13. Evangelho segundo João, capítulo de número 13. O nosso tema do mês é amar é servir. Amar, diga, amar é servir. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Amar é servir. É impossível nós amarmos e não servirmos, porque servir é uma expressão de amor. A Bíblia diz no Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 1 a seguir: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Preste atenção nisso. Tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus. Deixe a sua Bíblia aberta um pouco aí. Quem era Judas? Judas era um dos discípulos chamados, convocados por Jesus. Augusto Cury diz que Judas, dentre todos os discípulos, era o mais instruído, o mais preparado, com a cabeça assim, mais brilhante em relação aos outros. Judas caminhou com Jesus 3 anos. Ele viu os milagres que Jesus fez. Ele certamente comeu do pão que Jesus multiplicou. Certamente ele também dormiu em alguns lugares aonde Jesus dormiu. Ele teve tudo o que os outros discípulos tiveram. Esse privilégio de ouvir o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Judas, ele tinha tudo para ser um apóstolo Pedro, uma das colunas da igreja. Ele tinha tudo para ser uma das colunas da igreja como Tiago. Ele tinha tudo para ser alguém como João Batista, João Evangelista. Judas, ele tinha tudo para ser um dos discípulos que entraram para a história como seguidores de Jesus, como quem herdou o legado deixado por Jesus. No entanto, como termina a história de Judas? A história de Judas termina como traidor. Ele não é chamado de discípulo amado como João. Ele não terminou como Pedro. Pedro, apesar de ter negado a Jesus, a Bíblia diz que ele, ao ter um reencontro com Jesus, se arrependeu, chorou amargamente, foi restaurado. E depois da experiência do Pentecostes, ele agora se torna intrépido, corajoso, poderoso, e ele prega ousadamente lá no alpendre do cenáculo, e 3.000 pessoas aproximadamente se convertem. E aí a Bíblia diz que ele se torna um homem tão cheio da glória e da presença de Deus, que a sombra dele, por onde passava, curava. Diz a história que quando Pedro foi morto, foi assassinado, ele foi crucificado. Mas quando foram crucificá-lo, ele disse para os seus algozes: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Crucifiquem-me
de cabeça para baixo. Pedro termina a sua história de vida comprometidíssimo com o seu mestre, o amando até o fim. Não se achou digno de morrer como ele. Pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Judas, ele termina cheio de remorsos e se suicidando, se enforcando. Tudo por quê? Preste atenção. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Não é por acaso que a Bíblia diz assim: tudo o que você deve guardar, sobretudo, guarda o seu coração. Não tem não tem apóstolo, não tem presbítero, não tem mestre, não tem pastor, não tem evangelista, não tem crente com 1 ano de igreja ou com 20 anos do evangelho. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E Pedro disse que o diabo, como um ladrão, ele nos rodeia 24 horas por dia, buscando a quem ele possa tragar. E aí você me pergunta: mas pastor Josué, como é que o diabo teve acesso ao coração de Judas? E como é que o diabo pode ter acesso ao nosso coração? É interessante que o mesmo aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. E a pergunta de Pedro para Ananias e Safira, quando eles levaram a oferta, dizendo que era o total, mas era parcial, e Pedro pergunta: Ananias, por que você deixou o diabo encher o seu coração? Por que você deixou o diabo encher o seu coração? E a mesma coisa acontece com a sua esposa. Agora, se você me pergunta, como é que o diabo teve acesso ao coração de Judas para colocar dentro dele a intenção, o desejo de trair Jesus? As portas de acesso para o nosso coração são os nossos olhos. As portas de acesso para o nosso coração são os nossos ouvidos. Eu estava ouvindo pastor Mário Freitas, líder daquela missão a favor da igreja perseguida. E ele disse que um dia ele recebeu um telefonema de que um filho havia matado o pai, esfaqueando, matado a mãe, esfaqueando, matado mais uma outra pessoa, a facadas. Depois, parece-me que também tentou suicídio. E aí, quando a polícia chega para ver o que houve, o que tinha acontecido, prenderam o rapaz. Na verdade, esse rapaz, ele tinha algum problema psíquico, mas o que despertou nele esse lado perverso, criminoso, diabólico, foram os filmes de terror que ele assistiu durante muitas horas. Ele passou tanto tempo assistindo filme de terror até fazer exatamente o que ele assistiu em um dos filmes de terror. Ele quis reproduzir aquilo que ele viu e que estava impregnado na sua mente. Vocês percebem como o diabo acessa o nosso coração? O diabo acessa o nosso coração a partir do que nós vemos e a partir do que nós ouvimos. Agora nós estamos diante de um filme, é o filme da Barbie. Aparentemente parece um filme sem nenhum propósito maior por trás.
Porque Barbie, boneca, é uma ficção de uma boneca que se torna um ser humano. Só que a gente precisa entender que o diabo é um psicólogo milenar, marqueteiro, estrategista. Um filme como esse vem com mensagem subliminar. Um filme como esse vem com sugestões diabólicas malignas. E vem para pregar uma mensagem antibíblica, antifamília, anti-Deus. Por trás, a intenção de exaltar, promover, propagar o feminismo, que é contra a Bíblia, contra os valores da palavra. Vem para exaltar e promover, propagar a ideologia de gênero, aonde a criança, na mais tenra idade, tem o direito e a liberdade de escolher se vai ser homem, se vai ser mulher, se a menina vai querer ser menino, se o menino vai querer ser menina, no seu comportamento quanto à sua sexualidade. Como é que o diabo tem acesso ao nosso coração até que consiga plantar dentro dele sugestões que têm a ver com trair Jesus? Porque Judas traiu Jesus e muitos outros Judas continuam o traindo. E se nós não tivermos atentos, orando, vigilantes, com muito discernimento, nós corremos um sério risco de ter o mesmo comportamento e atitude de Judas, e como Judas, o nosso fim pode ser trágico. Durante a ceia, preste atenção, durante a ceia, isso aqui tem a ver com quem senta à mesa da Santa Ceia. Isso aqui tem a ver com quem parece estar perto de Jesus, que está próximos àqueles que também sentam à mesa da comunhão. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Isso aqui é um versículo que deveria chamar nossa atenção, gerar no nosso coração temor e nos fazer a viver de forma mais prudente. O que é que nós estamos contemplando? Você é aquilo que você contempla. O que é que nós estamos contemplando no Facebook, no Instagram, no Twitter? O que é que nós estamos lendo? Outro dia, alguém me disse que a filha começou a ter um comportamento muito estranho de tanto ouvir algumas pessoas progressistas, de tanto ouvir mensagens apoiando, promovendo a ideologia de gênero, passou a entender que o errado era o certo, e quem estava certo agora era errado. Por isso que os pais têm uma responsabilidade muito grande neste sentido. O que é que a minha filha está contemplando? O que os meus filhos estão ouvindo? O que é que está entrando na nossa casa e desvirtuando, transformando uma menina em um Judas, um menino em um Judas, um pai em um Judas, uma mãe em um Judas, traindo Jesus. E às vezes, pior de tudo, é que estão sentados à mesa da Santa Ceia. Na continuidade do texto, verso 3, sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Jesus, daqui a pouco, ele vai dar um exemplo a todos sobre o que significa amar
e servir, ou porque amar é servir. Mas antes que ele o faça de uma forma que constrange os próprios discípulos, a Bíblia diz: sabendo este que o Pai tudo confiar às suas mãos. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Jesus não tem nenhum problema em servir aqueles que servem. Ele não tem nenhum problema em daqui a pouquinho pegar uma toalha, pegar uma bacia com água, assumir a posição do escravo mais barato, porque naquela época, em toda a casa, havia escravos. Nas casas, principalmente, que tinham um pouco mais de condição financeira, tinha escravos. E havia aquele escravo que custou menos, o escravo mais barato. Esse escravo, ele tinha essa função também, de ficar atrás da porta com uma bacia, com uma toalha, para lavar os pés das visitas. E por que se lavavam os pés? Porque, na verdade, a mesa era bem baixinha, assim, ó, quase no chão, e eles sentavam de lado, e os pés ficavam próximo da cabeça do outro, assim, certo? E naquela época não havia asfalto como hoje, e muitas vezes a caminhada era por estrada de terra, então os pés sujavam. Era uma questão também de higiene. Então esse escravo lavava os pés das visitas. Aí Jesus, percebendo que Pedro não tomou iniciativa, João não tomou iniciativa, Filipe não tomou iniciativa, Tomé não tomou a iniciativa, Jesus então se levanta e ele agora tira a parte superior da sua vestimenta, ele se despe nessa parte superior, cinge a cintura com uma toalha, e agora ele vai lavar os pés dos discípulos. Mas antes disto, a gente precisa entender algo aqui. Verso 3: sabendo este que o Pai, quem tem consciência clara da sua identidade, não tem nenhum problema em servir o outro da melhor maneira possível, mesmo que seja lavando os pés. As pessoas que têm muita dificuldade em servir é porque não têm consciência clara de quem se é. Se eu sei quem eu sou, eu posso fazer qualquer trabalho servindo a Deus, ou servindo os homens para servir a Deus, que isto não me diminui. Primeira coisa, Jesus sabia quem ele era. Repete comigo: Jesus sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Você sabia que complexo de inferioridade tem a ver com crise de identidade? Você sabia que complexo de superioridade tem a ver com crise de identidade? Você sabia que o próprio orgulho tem a ver com crise de identidade? Não saber quem é faz com que você seja uma pessoa complexada. Ou você tem complexo de superioridade, porque você pensa que é o que você não é, ou você tem complexo de inferioridade, porque você não sabe quem você é. Jesus sabia quem ele era. Preste atenção. Sabendo este que o Pai, ele sabia e tinha certeza da sua identidade de filho. Você já imaginou? Jesus, ele nasceu em uma manjedoura. Ele viveu em Nazaré. Nazaré, gente, não tinha mais do que, eu acho que não tinha 50 casas.
Nazaré era desse tamanho. Não foi por acaso que Natanael disse assim: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era desse tamanho. Jesus nasceu a partir do ventre de Maria, que não teve relação sexual com José, porque Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Agora, você acha que todos acreditaram nessa conversa? Vocês acham que todos acreditaram que Maria foi visitada pelo Espírito Santo, que gerou nela Jesus? Não! Muitos chamavam Jesus de filho bastardo. Muitos chamavam Jesus de filho de uma mulher imoral. Agora, chamaram Jesus de beberrão. Chamaram Jesus de glutão. Chamaram Jesus de falso profeta. Agora, por que nada disso afetava Jesus? Por que nada disso intimidava Jesus? Por que nada disso paralisava Jesus? Porque ele sabia quem ele era. Isso aqui é poderoso. Ele sabia quem ele era. Veja que quando Jesus está saindo das águas batismais do Rio Jordão, a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito desceu, e ouviu-se a voz do Pai: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Este é o meu filho amado. Jesus, quem é você? Eu sou filho amado. Eu vou perguntar para você então: quem é você? É isso mesmo. Quem é você? Então você não é um número. Você não é um paciente. Você não é um cliente. Você é filho amado do Pai eterno. Você é filha amada do Pai eterno. É por isso que Jesus, daqui a pouco, ele vai assumir a posição do menor escravo. Mas ele não deixa de ser quem ele é. É muito interessante que José foi levado ao Egito. E lá no Egito ele foi como escravo. E ele serviu na casa de Potifar como escravo. Ele foi preso e ficou preso por muito tempo por causa de uma calúnia. Caluniaram ele como estuprador. E aí ele é levado ao trono. Aí ele é promovido a primeiro-ministro do Egito. Depois de mais ou menos 12 anos de passar por vários estágios de prova, de teste, de sofrimento, e começando lá como escravo. Escravo não tem nome, escravo não tem identidade, escravo não tem escolha, escravo não tem vontade própria, escravo é escravo, come ração. Aí depois ele vai preso, até que ele foi provado, aprovado, e agora ele é promovido. E agora ele é o primeiro-ministro do Egito. De repente ele recebe os irmãos que não o reconhecem, porque agora ele está vestido como egípcio. Tem uma barba de egípcio, cabelo de egípcio, roupa de egípcio, brinco de egípcio, colar de egípcio, pulseira de egípcio. Agora ele fala egípcio. E ele não se revela aos seus irmãos. E aí ele faz um jogo com os irmãos, que vocês conhecem toda a história. Só sei que quando chega no momento em que ele quer se revelar aos irmãos, ele manda os subalternos saírem da sala. E ele então chega para os seus irmãos e diz: eu
sou José. Aonde é que eu quero chegar? Ele serviu como escravo, foi caluniado e preso, depois foi promovido, depois de 12 anos foi promovido a primeiro-ministro do Egito, mas ele nunca perdeu sua identidade. Ele nunca esqueceu quem ele era. Eu sou José. Servir como escravo não roubou minha identidade. Eu sou José. Ser preso não roubou minha identidade. Eu sou José. Ser promovido a primeiro-ministro do Egito não roubou minha identidade. Eu sou José. Eu sei quem eu sou. Eu não sou escravo, eu estou escravo. Eu não sou um preso, eu estou preso. Eu não sou primeiro-ministro, eu estou primeiro-ministro, porque o que eu sou mesmo é filho de um Deus eterno que se assenta em um trono acima das estrelas e tem o controle de todas as coisas. Vamos aplaudir a Ele pelo que nós somos. Isso muda meu comportamento, isso muda minha postura, isso muda minhas atitudes, isso me faz andar de cabeça erguida. Então preste atenção, você não é a sua profissão, você não é o seu pecado, você não é a sua enfermidade, você não é o seu estado momentâneo, você é, antes de qualquer coisa, você é filho de um Deus que está no controle de todas as coisas e nos ama de forma incondicional. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E o texto diz, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Eu tenho um Pai que está no controle de todas as coisas. É interessante que um menino viajava em um navio com muita gente. E de repente, uma tempestade envolve aquele navio. As ondas ficaram assim volumosas. E aquele navio dava a impressão que corria o risco de afundar. E aquele menino muito feliz tinha uma cadeira de balanço. E ele aproveitava o balanço do navio para balançar mais ainda na sua cadeira. E ele feliz da vida, quanto mais balançava o navio, mais alegre ele ficava. E ele brincando naquela cadeira, e de repente uma senhorinha chegou para ele, chegou nele, parou a cadeira e disse, menino, você não está preocupado? Você não vai correr lá para o seu quarto, para a sua suíte, para a sua cabine? Você não está com medo? Você não está preocupado? Esse navio pode afundar. E ele dá uma resposta muito interessante. Ele diz, minha senhora, sabe por que eu não estou com medo? Porque o comandante deste navio é o meu pai. E eu o conheço. Diga para o irmão ao lado, não temas. O comandante do navio é o nosso pai. Não temas. O comandante do navio é aquele que fala com o vento se aquieta. O comandante do navio é aquele que fala com o mar e a tempestade tem que acabar. Não temas, o comandante do navio é o nosso pai. E você não é algo, você é alguém. Você é filha, você é filho. E quando a gente tem consciência de quem nós somos, acaba o medo, acaba o complexo. Acaba o complexo de superioridade. Acaba o complexo de inferioridade. Aí a gente assume simplesmente a posição de filho. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. E que ele viera de Deus. A gente precisa entender a nossa origem. A nossa origem não é o espermatozoide, o óvulo dos nossos pais. A nossa origem não é o espermatozoide e o óvulo dos nossos pais, senão aqueles que nasceram de um estupro,
seriam chamados de fruto de um estupro. Só que a origem nossa não é o espermatozoide de um macho e o óvulo de uma fêmea. A nossa origem é o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus vai até próximo aonde estava com certeza o jardim, e ele faz barro, mistura água com terra, e ele agora faz Adão. E Adão agora é apenas um boneco de barro. Ele ainda não tem alma, ele ainda não tem espírito, ele ainda não é um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Ele é apenas um boneco. Mas a Bíblia diz que Deus chega nas suas narinas, e aí então Deus sopra. Está saindo de dentro dele. Deus sopra. E quando Deus sopra nas narinas de Adão, aí sim, ele se torna alma vivente. Então, da onde é que você saiu? Você saiu de Deus. Da onde é que eu saí? Eu saí de Deus. Não importa quem foi seu pai, não importa quem foi sua mãe, a sua origem é o coração de Deus. É por isso que nós só nos realizamos plenamente quando estamos mergulhados em Deus, da onde nós saímos. Jesus sabia, primeiro, quem ele era, sou filho. Segundo, da onde é que eu vim. Terceiro, e voltava para Deus. Quando uma pessoa morre, principalmente aqueles que nasceram de novo, que são templo do Espírito Santo, que tiveram um encontro com Jesus, quando esta pessoa morre, ela volta para casa. Ela volta para casa. E eu gosto desta expressão, voltou para casa. Voltou para casa. Nós estamos aqui apenas de passagem. Daqui a pouco a gente volta para casa. Daqui a pouco a gente volta para casa. Eu gosto disso. Jesus sabia quem ele era, sabia da onde ele tinha vindo e sabia para onde ele estava indo. E a Bíblia diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus quis nos ensinar com essa atitude que a humildade tem que ser a base do nosso estilo de vida. Vou repetir, a humildade tem que ser a base do nosso estilo de vida. Não foi por acaso que ele disse assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Humildade não tem nada a ver com não cuidar do cabelo, porque tem pessoas que confundem. Humildade não tem nada a ver com não cuidar da roupa. Humildade não tem nada a ver não cuidar da sua casa. Humildade não tem nada a ver com andar de forma desleixada, não cuidar da sua saúde. Porque tem pessoas que, em nome de uma espiritualidade burra, diz: não, isso é vaidade. Cuidar da saúde é vaidade. Cuidar das unhas é vaidade. Cuidar do cabelo é vaidade. Não, irmão, isso é relaxo mesmo. Isso é desleixo mesmo. Deus não tem nada a ver com isso. Isso não é humildade. Isso é falta de zelo, de cuidado, de capricho. Isso é falta de bom senso. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ser humilde é servir aqueles que servem para glorificar a Deus. Servir aqueles que servem para glorificar a Deus. Aí depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos.
e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Preste atenção, Jesus estava diante de 12 homens. Eu pergunto, aqueles 12 eram 12 anjos em estado de glória, sim ou não? Não, pelo contrário. Tomé tinha muita dificuldade para acreditar. Tomé duvidava de tudo e de todos. Pedro era intempestivo, temperamental. Negou Jesus por 3 vezes. Pedro cortou a orelha do soldado. Sabe aquela pessoa temperamental que age sem pensar? Era Pedro. Preste atenção. Judas, nós já lemos, o traidor. Agora João era o apóstolo do amor, mas ele era meio que bipolar. Porque houve um momento em que ele disse: Senhor, vamos pedir fogo para acabar com esses samaritanos. Ele também tinha atitudes esquisitas e estranhas. Preste atenção que Jesus pega uma toalha, pega uma bacia para lavar os pés, não só daqueles que são certinhos. Porque não é difícil nós servirmos quem nos servem. Não é difícil nós servirmos quem é muito gente boa e que nunca nos feriu, nunca nos decepcionou, nunca nos machucou. Não é difícil a gente servir, principalmente na nossa casa, aqueles que a gente entende, que se conecta conosco, que é gente boa, simpática, que não dá trabalho. Mas aqui Jesus está diante de um grupo de pessoas, todas elas com os seus defeitos, com as suas limitações. E a minha pergunta é: quem era Jesus? O santo, o perfeito, o justo, o reto, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que se fez carne. Quem era Jesus? A ressurreição e a vida. O caminho, a verdade e a vida. O conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas quem é que está diante dele? Alguém que mente. Alguém que nega. Alguém que tropeça. Alguém que trai. E ele tem que servir. E me impressiona é que Jesus não pula os pés de Tomé só porque você não acredita. Eu não lavo os teus pés, seu incrédulo. Não. Jesus não chega para o João e diz: você é meio bipolar, e por causa da sua bipolaridade eu não vou lavar os seus pés. Jesus não chega para Pedro e diz: você é muito temperamental, você é muito explosivo, você tem atitudes precipitadas, só por causa do seu temperamento que eu reprovo, eu não lavo os seus pés. Preste atenção. Jesus não chega para Judas e diz: você me traiu, você me entregou, ou você vai me entregar, então por causa dessa sua atitude de ingratidão, eu não lavo os seus pés. Agora, se você me pergunta: pastor, por que Jesus lavou os pés de Pedro quando Pedro não merecia? Por que Jesus lavou os pés de João quando João não merecia? Por que Jesus lavou os pés de André quando André não merecia? Por que Jesus lavou os pés de Tomé quando Tomé não merecia?
Por que Jesus lavou os pés de Filipe quando Filipe não merecia? Por que Jesus lavou os pés de Judas quando Judas não merecia? Porque Jesus é a encarnação da graça de Deus. E graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é dar ao outro aquilo que o outro não merece. Graça é tratar o outro como a gente não merece ser tratado. E impressionante que aqui Jesus disse exatamente assim no verso 7. Verso 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha o Pedrão aí. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais já está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Olha que cena. Deus, o Criador, lavando os pés das criaturas. Olha que cena. O Santo, lavando os pés dos profanos. Olha que cena. O Eterno, lavando os pés dos mortais. Olha que cena, o justo lavando os pés dos injustos. Olha que cena, o Todo-Poderoso lavando os pés dos vulneráveis, dos fracos. Quando eu leio isso, eu fico vendo o quanto às vezes nós somos tão, como poderia dizer, tão bobo, né? Às vezes nós achamos que somos muito para varrer o templo. Eu varrei o templo? Deus lavou os pés dos discípulos. Eu ajudar lá no banheiro? Eu ajudar no banheiro? Eu trabalhar no estacionamento? Você acha que você é maior do que aquele que pegou uma toalha e uma bacia e lavou os pés dos discípulos? Eu ajudar com as crianças? Não. Eu sei muito. Eu tenho muito. Eu posso muito. Sabe como Deus te vê? Com todo respeito, carinho e amor? Como cego, miserável, desgraçado e nu. Se existe uma coisa que Deus não suporta, Deus não tolera e dá ânsia de vômito nele, ao ponto de dizer: estou quase te vomitando da minha presença, é o orgulho. É achar que é o que não é. Que pode o que não pode, que sabe o que não sabe. Eis a razão porque Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, perguntou: vocês entenderam o que eu fiz?
Vocês entenderam o que eu fiz? Eu vos dei o exemplo. E assim como eu vos fiz, façam uns com os outros. Assim como eu vos fiz, façam uns com os outros. Sirvam. Agora preste atenção. Vamos ler. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Filipenses, capítulo de número... Deixa eu ver se é capítulo de número 2. Encontra para mim aí. Deixa eu encontrar aqui. Onde o texto diz que ele assumiu a forma de servo, sendo obediente. Qual é o texto? Filipenses 2 e 5. Então vamos ver. Filipenses 2 e 5 a seguir. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, numa outra versão está assim, ó. Tende em vós o mesmo comportamento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos ler de novo? Essa palavra tem que nos libertar. Tendo em vós o mesmo comportamento, a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Você já ouviu alguém falando de alguém que disse assim: você sabe com quem você está falando? Quem já ouviu isso? Hein, João, você já ouviu isso? Você sabe com quem você está falando? Um dia, eu achei muito legal, a Filomena estava atendendo as mulheres que vinham chegando para o encontro de mulheres aqui na igreja. Era num outro templo, não é? E aí chegou uma esposa de um cantor que não é tudo aquilo, não. Cantor. Não é? Aí a esposa chegou, viu, Carla? A esposa chegou e a Filomena, ela é muito espontânea, né? Aí ela queria que a Filomena adiantasse, acho que algum processo. E a Filomena disse: não, a senhora tem que esperar e tal, como todas as outras. Você sabe com quem você está falando? Ela disse: eu não sei, mas você está falando com a Filomena, prazer. Que estupidez. Que ignorância. Diante de um Deus santo, supremo, soberano, perfeito e eterno, nós somos todos nivelados pela sua glória. Uma das coisas lindas que eu acho na igreja é que nesta família dos redimidos pelo sangue do Cordeiro, só tem filho. Quando Deus olha para você, não vê o seu título. Deus vê a imagem e semelhança dele em você e te enxerga como filho. Para Deus não tem doutor, analfabeto, livre ou escravo. Para Deus só tem filho. Eu estava em uma igreja em Brasília e o pastor disse: aquele diácono ali, ó, aquele diácono que está servindo, que está ajudando, sabe o que ele é? Ele é general do exército. Sabe aquele outro diácono ali, ó, que está servindo e tal? Sabe aquele diácono? Ele é desembargador. Sabe aquele outro que está lá na porta, lá, ó? Ele é um dos homens mais ricos de Brasília. Sabe por quê? Porque em Cristo a graça nos torna apenas filho, 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 filho. Quanto me entende? Aplauda ao Senhor. Aqui não tem grande, aqui não tem maior ou menor. Aqui todos nós somos filhos
querendo servir ao Pai, servindo as pessoas. Filhos que não servem para ser, servem por aquilo que são. Nós não estamos servindo para ganhar o coração do Pai. Nós estamos servindo para glorificar o nome do Pai. Nós estamos servindo porque temos consciência do que somos. Temos consciência do que carregamos. Temos consciência da nossa vocação e do nosso chamado. E se vocês me entendem, digam amém. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Eu gosto muito de uma linguagem usada na igreja do pastor Abe Uber, Igreja da Paz, e o pastor Abe Uber é um parceiro do meu ministério e a gente caminha junto. E eu já ministrei em muitas igrejas onde ele é pastor, onde ele lidera. E é interessante que quando você chega na igreja do pastor Abe Uber, sabe o que os irmãos dizem para você? Pastor, nós estamos aqui para lavar os seus pés. Que linguagem. Irmã Rose, o que a senhora precisar, pode contar com a gente. Nós estamos aqui para lavar os seus pés. Isso é poderoso. Isso é extraordinário. Essa atitude de Jesus nos ensina que a humildade tem que ser a base da nossa espiritualidade. Repete comigo, a humildade tem que ser a base da nossa espiritualidade. Esse texto nos ensina que o simples é belo. O simples é belo. E nós precisamos viver a simplicidade do Evangelho. Eu sempre digo que todo homem de Deus é simples. E se não for simples, não é homem de Deus. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nasceu em uma manjedoura. Não nasceu no palácio de Herodes, não nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém, num estábulo. Antes de Jesus ir para a cruz, ele poderia ter feito um milagre, provocando algo midiático. Poderia escolher um lugar, pedir para trazer 10 mortos e ressuscitar 10 mortos num palco, provocando uma situação midiática para que todos dissessem, ele é o cara. Mas não. Ele se recolhe no cenáculo, junto com aqueles que ele convocou para o discipulado. E ele faz aquilo que impacta os discípulos, servindo, lavando os seus pés. E ele diz, vocês entenderam? É assim que eu quero que vocês vivam. O Evangelho é simples. E se não for simples, não é Evangelho. O Evangelho é simples. Se não for simples, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Jesus. Aí você me diz, mas pastor, então quer dizer que aquele que é guiado pelo Evangelho não pode ser próspero, não pode pensar em abundância? Preste atenção, José de Arimateia era um dos homens muito ricos na época de Jesus, e foi ele quem cuidou do corpo de Jesus, tirando da cruz e sepultando. Algumas mulheres prósperas que sustentaram o ministério de Jesus.
Lídia, uma mulher próspera que trabalhava com púrpura, que sustentou o ministério de Paulo. Simplicidade não tem nada a ver com pobreza, miséria. Simplicidade tem a ver com atitude do coração. Eu amo ver gente que tem, mas elas se relacionam com todos como se não tivesse. A bênção não tomou o lugar do abençoador. Eles têm, mas têm consciência de que tudo vem de Deus e que tudo é para o louvor e glória do nome do Senhor. Humildade tem que ser a base da nossa espiritualidade, e simplicidade tem que ser o nosso estilo de vida. E sabe quando é que eu desenvolvo isso na minha vida? Quando eu sirvo. Quanto mais eu sirvo, mais eu me torno parecido com Jesus. Quanto mais eu lavo os pés dos meus irmãos, mais eu me torno parecido com Jesus. Um dia, um casal precisava muito de ajuda. Um casal de pastores de uma pequena igreja ali em São Paulo. E eu o chamei na minha sala. Quem não foi, tem que ir lá conhecer a nossa estrutura do Espaço Amo Família. Nós temos uma sala bem bonitinha lá. E eu chamei esse casal na minha sala às 11 horas da noite. E aí era 1h da manhã. Eu estava lá lavando os pés daquele casal. Servindo aquele casal. E de repente ela olhou para mim chorando e disse: pastor, o senhor um homem com tantas ocupações. O senhor um homem conhecido no Brasil. O senhor um homem aos olhos de todos nós tão importante. Aqui, com um casal tão simples, que não tem nada para oferecer a não ser seus problemas. O que te faz nos preocupar, se preocupar com a gente? Eu disse: eu aprendi com Jesus. Eu só estou reproduzindo aquilo que Ele mandou eu reproduzir. Vocês entenderam o que eu fiz? Então, vão e façam o mesmo com as pessoas. E façam o mesmo com as pessoas. E façam o mesmo com as pessoas. Deus quer nos dar o coração de Jesus. Deus quer que a gente pense com a mente de Jesus. Deus quer uma igreja que, sobretudo, seja uma igreja que saiba lavar os pés uns dos outros. Bata no ombro de pelo menos 4 pessoas e diga assim: conta comigo. Se for preciso, eu vou lavar os seus pés. Só fala isso se for verdade. Conta comigo. Se for preciso, eu vou lavar os seus pés. Conta comigo. Eu me lembro que era Natal, dia 24 de dezembro, teríamos culto na igreja. E eu todo pronto, de paletó, a Rose toda bonita, produzida por culto de Natal. Quando eu estava saindo de casa, eu e a Rose, o telefone toca. E quando o telefone toca, do outro lado, alguém diz assim: Pastor Josué e Pastora Rose, o Paulo acaba de morrer. Vocês não viriam aqui? Eu liguei para o pastor Rogério. Disse: pastor, dirige o culto. E a gente vai cuidar da família do Paulo e providenciar tudo o que for necessário. Enquanto o culto acontecia e muitos celebravam já o Natal, eu e a Rose
Estávamos lá, eu ajudando a carregar o corpo do irmão Paulo por aquele elevador, e daqui a pouco a Rose lá na funerária ajudando a escolher o caixão. Não teve Natal para nós nesse sentido, porque nós velamos o corpo, e enquanto a família estava almoçando em algum lugar, nós estávamos com a família ao meio-dia sepultando o irmão Paulo. Quando nós voltamos para casa cansados para deitar e dormir um pouco, sabe qual era o sentimento no coração? Nós lavamos os pés de uma família. O sentimento do coração era um sentimento de missão cumprida. O sentimento do coração era o sentimento de quem é igreja. O sentimento do coração é de quem é discípulo de Jesus. Nós lavamos os pés de uma família honrando um irmão que partiu para a eternidade. Isso é igreja, o resto é clube. Isto é igreja, o resto é clube. Conta comigo, que se for preciso, não importa a hora, eu vou lavar os seus pés. Isso é igreja. É isso que Deus quer nos despertar, nos ensinando que amar é servir. Fé sem obra é morta, amor sem atitude não é amor, é qualquer outra coisa. Eu gostaria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está próxima de você. E nós vamos ter um momento de oração neste sentido. Pai, obrigado. Obrigado por tua palavra. Nos ajuda a guardar o coração, para que o diabo não tenha acesso e faça de nós alguém como Judas. Senhor, nós somos uma igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. E nós queremos viver o Evangelho. Nós queremos praticar o Evangelho. Nós queremos servir como Jesus. Nós queremos viver como Jesus. Nós queremos ter a atitude e o comportamento de Jesus. Nesta semana ainda, o Senhor vai dar oportunidades para nós servirmos. E quando diante de nós surgir uma oportunidade, que nós possamos reproduzir Jesus na nossa atitude, no nosso comportamento, seja no nosso casamento, seja na nossa família, seja, Senhor, na nossa empresa, seja onde nós trabalhamos, seja no mercado, seja na padaria, seja no ônibus, seja no Uber, no táxi, aonde quer que nós estivermos, quando surgir uma oportunidade para nós servirmos, que nós possamos, com a nossa atitude, dizer: eis-me aqui, Senhor, para servir a Ti, servindo as pessoas. Nós queremos ser o amor em prática. Nós queremos transbordar amor sobre a vida daqueles que o Senhor colocar diante de nós para servir. Senhor, e na Tua casa e nas causas do Teu reino, aonde quer que for necessário, nós queremos servir, não para ser, mas porque nós somos os Teus filhos e queremos glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor.